Os saltos são extraordinários. É um dos encantos da baleia jubarte. Ela salta, bate cauda, bate nadadeira, é tudo parte, vamos dizer, de um processo também de comunicação. Elas gostam de se divertir, são brincalhonas mesmo, faz parte desse processo que faz com que elas sejam tão acrobáticas. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o espetáculo das baleias da espécie jubarte, que migram da Antártica em busca de águas mais quentes no litoral brasileiro. E vai ver também. Novo estudo mostra que boa parte do desmatamento da Amazônia é consequência da invasão de florestas públicas por grileiros. E livro lançado recentemente pelo Memorial da América Latina revela as inúmeras línguas que eram faladas pelos povos originários das Américas. A grilagem de florestas públicas acelera o desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia. 1/3 da derrubada registrada no bioma no primeiro trimestre de 2021 aconteceu nessas áreas invadidas. É o que mostra um novo estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Grilagem é o nome dado ao roubo de terras. Em geral, são terras públicas que são invadidas e desmatadas para que o grileiro depois reclame sua propriedade. O nome vem do hábito antigo de guardar títulos de posse falsificados em uma gaveta com grilos. Isso dá ao papel uma aparência amarelada, como a de um documento envelhecido. O crime de grilagem motiva a derrubada e a queima da floresta amazônica. Nas áreas de interesse, grileiros plantam capim e colocam gado para afirmar que a terra é produtiva. Depois se inscrevem em programas para regularizar a propriedade e no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, instrumento do Código Florestal, criado para tentar assegurar que proprietários rurais preservem parte da vegetação nativa, conforme prevê a lei. Tudo para tentar chegar à posse definitiva das terras públicas, que são de todos os brasileiros. Quando eles conseguem, todos nós perdemos. A floresta é importante para a geração de chuva, né? Portanto, é importante para o nosso agronegócio, que não quer ficar muito sensível a riscos climáticos. A gente não precisa estar expondo a população da Amazônia, principalmente dos centros urbanos, né, a altos níveis de poluição decorrente das queimadas. Então, sem contar, né, com a questão do conforto climático, com a questão da qualidade da água, que são elementos aí que estão ameaçados, né, pelo garimpo ilegal, pelo desmatamento, enfim. E o planeta é como se fosse um ser vivo, né? Cada elemento ali, cada bicho, cada ser, cada planta tem uma função, né? E o respeito a isso é preponderante. O IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, fez um estudo que indica que a grilagem das chamadas florestas públicas não destinadas gera 1/3 do desmatamento no bioma. São áreas de florestas que foram registradas no Cadastro Nacional de Florestas Públicas, né? E que ainda não têm uma destinação. Ou vão ser unidades de conservação, ou vão ser terras indígenas. Um pouco mais da metade das florestas públicas não destinadas na Amazônia são estaduais, né? E uma outra parte são do governo federal. Então, a destinação dessas áreas, ela ocorre a partir dos órgãos públicos, né? Segundo o estudo do IPAM, um dos indícios da grilagem dessas terras é o aumento de 232% de áreas públicas declaradas como imóveis rurais particulares por meio do Cadastro Ambiental Rural, de 2016 para cá. São mais de 18 milhões de hectares, equivale
a mais de 3 vezes o território do Distrito Federal, mais de 1/3 de todas as florestas públicas não destinadas da Amazônia. Por que grileiros de terra estão usando esse instrumento, o CAR, para registrar as áreas? As pessoas que fazem, né, o registro do CAR em terras públicas, no mínimo, elas estão querendo dizer assim, olha, isso aqui no futuro é meu, né? Vai ser meu. Só que hoje a gente tem os CAR, os registros, né, do CAR, eles têm o CPF das pessoas, então é muito mais fácil também um processo de responsabilização. Quando a gente separa as áreas que estão em sobreposição com o CAR, é nítido que o aumento do desmatamento aconteceu nessas áreas. Você consegue imaginar qual o tamanho dessas florestas públicas não destinadas na Amazônia? É bem grande, equivale ao território da Espanha, ou se a gente somar todas essas áreas, a 14% do bioma Amazônia. São mais de 57 milhões de hectares. Grande parte dessas florestas está muito bem conservada, praticamente intocada. Sabe o que isso significa? Que elas são perfeitas para serem transformadas em unidades de conservação da natureza, como parques ou reservas. Outra possibilidade é demarcar terras para comunidades indígenas ou quilombolas, que historicamente são aliadas da conservação ambiental. Essa área, ela fica no coração da Amazônia e ela precisa ter uma destinação para conservação, né? Então, é um patrimônio dos brasileiros, é um patrimônio dos amazônidas e é fundamental que essa área seja retirada do foco da ilegalidade, da grilagem, né? Da exploração madeireira ilegal. Eu acho que é importante o governo entender o papel da Amazônia. Ela é uma peça importante nesse quebra-cabeça climático global, né? A gente está degradando, explorando um patrimônio que realmente pode destacar o Brasil na sua condição de país em desenvolvimento, né? E a gente, lá no futuro, daqui a pouco tempo, de fato, a bioeconomia vai ser o mote e o Brasil tem tudo para ser um dos abre-alas aí, né? Desse novo modelo de relação com a natureza. Você acompanha agora as notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. No hemisfério norte, a onda de calor faz o Canadá bater recordes de temperaturas. A cidade de Luton, na província da Colômbia Britânica, atingiu 49,6 graus Celsius. As maiores temperaturas já registradas no país podem ter causado a morte de quase 500 pessoas na região. O forte calor castiga também o oeste dos Estados Unidos. A Organização Meteorológica Mundial alerta que os extremos climáticos serão cada vez mais frequentes e intensos, à medida que os gases de efeito estufa, emitidos pela queima de combustíveis fósseis e pelas queimadas, elevam as temperaturas na Terra. No hemisfério sul, a frente fria derruba as temperaturas no Brasil. Foram registradas geadas e neve no sul e sudeste. O país também sofre com a falta de chuva e a pior seca dos últimos 91 anos. E quem paga o preço é o consumidor. Com a crise hídrica e a consequente redução do nível de água das hidrelétricas, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, elevou as tarifas da conta de luz para pagar o acionamento das termoelétricas, que são altamente poluentes e intensificam o aquecimento global. A Amazônia tem o maior número de focos de incêndios para o mês de junho desde 2007. Foram 2.308 pontos em junho passado, aumento de 98% nos focos de queimadas em comparação a maio deste ano. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo federal proibiu o uso do fogo por 120 dias.
A medida ocorre no início do período de seca e de aumento de queimadas na Amazônia e no Pantanal. Mas o decreto permite a queima controlada em situações especiais, como na agricultura familiar, em regiões fora dos 2 biomas. O Supremo Tribunal Federal adia para agosto o julgamento do chamado Marco Temporal, que poderá definir o futuro das terras indígenas no país. O STF vai decidir se a terra indígena habitada pelo povo Xoclém deve incorporar áreas pleiteadas pelo governo de Santa Catarina. Será analisado o princípio polêmico defendido pelos ruralistas, segundo o qual os povos indígenas só podem reivindicar áreas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição. Ao mesmo tempo, representantes de várias etnias protestaram em ao menos 10 estados e o Distrito Federal contra o projeto de lei 490, que dificulta demarcação de terras indígenas no país. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Obra lançada pela Fundação Memorial da América Latina revela a diversidade de línguas faladas pelos povos originários das Américas. O universo linguístico dos povos originários das Américas é tema do livro Línguas Ameríndias, lançado recentemente pela Fundação Memorial da América Latina. A obra registra inúmeras línguas, um patrimônio cultural de valor incalculável que precisa ser conhecido e preservado. De ponta a ponta do mapa, quais são as riquezas das Américas? Suas florestas, sua arte, o povo da terra e suas línguas. São verdadeiros tesouros. Eu aprendo uma língua, mas não é isso, né? A língua, ela traz muito da natureza de onde ela foi desenvolvida, porque a língua é um fenômeno vivo. Então, tudo aquilo que acontece com as pessoas que falam a língua acabam sendo, eles aparecem, todos esses acontecimentos aparecem na língua. Então, surgem novas palavras, por quê? Porque surgem novas situações, surgem novas formas, novos dizeres, porque as pessoas são levadas a criar situações diferentes e falas diferentes para aquelas situações. Então, tudo isso está inserido na língua. Só que a língua tem uma característica de memória. Então, toda essa memória da língua, ela traz conhecimento e ela traz o que causava um maior acolhimento para as pessoas, a forma de se expressarem. Desde as praias do México até os campos gelados da Patagônia, na extensa América Latina, ainda resistem cerca de 500 línguas nativas. Milhões de pessoas falam idiomas existentes antes mesmo da chegada dos primeiros europeus por aqui. Uma riqueza tão imensa quanto o território que a abriga, mas que corre o risco de desaparecer. Para preservar tantos idiomas nativos, nasceu o livro Línguas Ameríndias, Ontem, Hoje e Amanhã. A obra, publicada pelo Memorial da América Latina, reúne estudos de pesquisadores especializados nos idiomas e seminários realizados em 2019, durante o Ano Internacional das Línguas Indígenas, estabelecido pela ONU. Então, nós chamamos na nossa divisão de línguas das terras baixas, que correspondem mais à parte de planícies, à parte do Parque Indígena do Xingu, as línguas das terras altas, que aí estamos nos Andes, né, na região andina da América, e a Mesoamérica, que é a parte que vem mais dos maias.
Nahuatl é a língua asteca ainda falada no México, uma civilização riquíssima que viveu seu auge entre 1300 e 1521. Quiché é um dos dialetos dos maias, império que se estendia das terras mexicanas à Guatemala. O quechua, idioma dos incas, povo fincado na Cordilheira dos Andes. Hoje, quase metade da população do Peru ainda usa as palavras nativas. E do lado de cada fronteira, os focos são a língua da etnia Iaualapiti, do Xingu, e o povo guarani, concentrado no sudeste e sul do Brasil, noroeste da Argentina, Bolívia e Paraguai. A transmissão dessas culturas é oral. Cada conhecimento, cada história, passa dos mais velhos para os mais jovens. Em primeiro lugar, é preciso criar uma cultura de importância para a língua. Então, que as pessoas saibam identificar, que as pessoas reconheçam, né? Então, reconhecer todas as línguas como importantes. Esse é o primeiro passo. E, após isso, criarmos políticas linguísticas que apoiem essa preservação. Então, eu preciso ter políticas linguísticas que não só disseminem a importância da língua, mas que também façam, por exemplo, formação de tradutores e intérpretes para essas línguas, para que essas pessoas possam acessar os serviços públicos tendo seus direitos garantidos, que isso é previsto em Constituição. Segundo o IBGE, no Brasil há 150 línguas indígenas faladas ainda hoje. As mais usadas são o ticuna, o guarani caiová, o caigangue, o chavante e o yanomami. Conservar cada uma delas é direito, dever e privilégio, antes que se calem para sempre. Eu acho que o que é importante, na verdade, de todas essas divisões e tudo mais, é que nós tenhamos a preservação dessas línguas. Sim. Então, é importante conhecê-las, estudá-las, saber o seu vocabulário, tentar entender a sua origem, né, de alguma forma, porém, o mais importante de tudo é que nós saibamos preservá-las, porque elas trazem muita cultura, muita informação, elas têm, tanto na parte de conhecimentos religiosos, quanto conhecimentos dessa medicina da natureza, né, das plantas, e tudo isso é importantíssimo para as civilizações que ficam, e também definem a identidade das pessoas. Então, uma população indígena, por exemplo, que mora em determinado local, como no norte do Brasil, ela tem uma percepção de mundo diferente de uma população indígena que está estabelecida, por exemplo, numa aldeia mais ao sul do país. Por quê? Porque são costumes diferentes. Além das línguas diferentes, tem todos os costumes, as tradições que falam pela língua. Por isso a importância da sua preservação. E você vai ver daqui a pouco, aqui no Repórter Eco. A migração anual das baleias jubarte que deixam a Antártica rumo à costa brasileira. Durante o trajeto, passam por Ilhabela, no litoral paulista, onde encantam moradores e turistas com um show de saltos aquáticos. O espetáculo do maior mamífero marinho na costa brasileira. Todos os anos, entre maio e outubro, as baleias da espécie jubarte migram da Antártica. Elas nadam mais de 25 mil quilômetros em busca de águas mais quentes para reproduzir e amamentar os filhotes na região de Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. No trajeto, as baleias são avistadas perto de Ilhabela, no litoral paulista.
Os saltos são extraordinários. É um dos encantos da baleia jubarte. Ela salta, bate cauda, bate nadadeira, é tudo parte, vamos dizer, de um processo também de comunicação. Elas gostam de se divertir, são brincalhonas mesmo, faz parte desse processo que faz com que elas sejam tão acrobáticas. Há quem diga que as baleias são ótimas cantoras também, né? Exatamente, porque principalmente os machos, eles cantam para atrair as fêmeas. E o som que elas emitem vai a distâncias incríveis, né? Mas assim, estou falando quilômetros e quilômetros. Júlio Cardoso navega pelo litoral norte de São Paulo há 30 anos. Mesmo não sendo biólogo, decidiu se dedicar ao monitoramento e fotoidentificação dos cetáceos, as baleias e golfinhos. Desde 2004, o projeto Baleia à Vista faz ciência cidadã. Assim como outras baleias, as da espécie jubarte sofreram com a caça comercial indiscriminada. A gordura delas era usada como uma espécie de argamassa para as construções e como combustível para os lampiões de rua. Aqui no Hemisfério Sul se estima que foram mortas cerca de 300 mil jubartes entre o século XVIII e os anos 60 do século XX. Aqui no Brasil, o massacre só terminou nos anos 80, quando veio a Lei de Proibição da Caça e uma outra lei que proíbe captura e molestamento de baleias e de golfinhos. O resultado foi extraordinário. O número de indivíduos deu um salto. Eram cerca de 500 em 1955 e passou para cerca de 20 mil atualmente. A espécie saiu da lista de ameaçadas de extinção. As baleias jubarte migram da Antártica para as águas mais quentes do litoral brasileiro. Vão até a região do arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Normalmente passam pelo litoral paulista a partir de junho, mas nos últimos anos anteciparam a visita e têm vindo em maior quantidade. A maioria é jovem e se aproxima da costa, o que exige atenção dos navegadores. Viu uma baleia, a primeira coisa é reduz a velocidade, uma velocidade baixa, que dá tempo de se evitar um acidente. Segundo, você nunca vai direto para cima da baleia, você nem persegue e nem bloqueia o caminho dela. Não desliga o motor, em hipótese alguma, o motor tem que estar ligado, só que você desengata. As baleias percebem o som mais do que a visão, do que o olhar. Até porque, às vezes, a água não está tão limpa. Tal. Então, claro, ela vai te ver, ela tem um olhar ótimo, mas se ela está a uma distância maior, ela pode não perceber se não tiver nenhum som. Doutorando em Ciências da Faculdade de Medicina da USP, o biólogo Gabriel Gomes extrai do corpo de baleias mortas material de estudo que ajuda na compreensão da ecologia e da evolução delas. A gente vê, né, em estudos preliminares, né, tem grande presença, por exemplo, de chumbo, né, de manganês, né, de ferro, que são substâncias químicas prejudiciais para a saúde desses animais e para a nossa também. Os animais, às vezes, ingerem, né, pedaços de plásticos de vários tamanhos e isso dá uma sensação falsa de saciedade para o animal. Então, ele acha que está com o estômago cheio de comida, só que, na verdade, aquilo não traz nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de substância para que o animal continue vivo. Sobre a antecipação da migração das baleias jubarte, o biólogo levanta hipóteses. Pode estar relacionada com esse aumento da população mesmo, né? Então os grupos buscando outros momentos para migrar. Pode estar relacionado também com a quantidade de alimento, não ter o crio, né, que é um pequeno crustáceozinho, um pequeno camarãozinho que elas comem. Pode ser, né, uma dinâmica nova da população que a gente não sabia, justamente porque antigamente era muito reduzido, né? Pode ser que na época antes da caça, esse período de migração era mais constante. Por que é importante a gente conservar esses grandes mamíferos? Os dejetos que esses animais soltam, né, as fezes, por exemplo, são ricos
ativos em substâncias que vão ajudar no crescimento do fitoplâncton, né, que esse fitoplâncton ele serve como base alimentar para pequenos animais, como pequenos peixes, crustáceos, que vão servir de alimento para animais maiores e assim por diante. Depois que uma baleia morre também, por exemplo, ela serve de alimento para vários outros animais, né, então são fontes de nutrientes para várias espécies. As baleias elas absorvem uma quantidade muito grande de carbono, né, que acaba atrapalhando aí no regulamento da temperatura do planeta. Então, cada baleia é como se fosse uma mini florestinha, né? Então, elas captam esse carbono, dióxido de carbono, como as árvores, só que às vezes em muito maior quantidade, né? E retém isso por vários anos, né? Tem espécies que podem viver até 200 anos. A atividade de observação de baleias pode ser uma alternativa para a conservação da região e desses mamíferos marinhos? A observação de baleias é uma atividade muito importante no mundo, ela é fundamental para o trabalho de pesquisa, é um negócio muito importante, é uma nova fonte de renda para as populações locais, por exemplo, para as comunidades tradicionais. No caso da jubartes, ocorre na baixa temporada, é agora. Uma baleia viva, saudável, no mar, representa que a gente tem uma esperança de ter melhores dias no futuro, né, para os nossos netos, e em que eles vão poder ter um mar que seja saudável, né, um mar que não seja mais poluído. Então, é uma forma da gente preservar o nosso próprio futuro. E o Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa, você acompanha novos projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá!